Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do 4.1. Hoje a gente vai ter um assunto que eu gosto muito, que particularmente eu adoro, que são reviravoltas que acontecem na nossa vida pessoal, profissional, uma loucura, né? Eu gosto desses começos e recomeços e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes de vocês saberem um pouquinho mais sobre a minha história e as demais participantes aqui do 4.1, quero saber se você já está inscrito no nosso canal, se você já acompanha o 4.1 lá no Instagram, lá no Spotify. Então, se você ainda não está, se inscreva no canal, entra lá no nosso Instagram, @ 4x1, certo? por um. Depois escreve em algum lugar aqui, 4x1, para vocês conhecerem um pouco mais sobre as nossas histórias e as histórias das mulheres que a gente entrevista por aqui, porque tem muita mulher que teve reviravolta também, né? A maioria. A maioria, né? Quem nunca teve? Quem nunca? Quem nunca teve que recomeçar? E falaremos sobre todos os recomeços aqui. Caraína Paraíso conosco, obrigada mais uma vez, vamos falar. Merielle Basílio e Bianca Fola já recomeçou ali, ó, do direito para as panelas. Adoro. Vamos começar com você? Do direito para as panelas, como foi isso? Faz muito tempo, né? Uhum. Eu já nem lembro mais qual foi a sensação. Às vezes eu tento lembrar se foi difícil, se foi doído, mas eu não lembro. Eu sei que eu recomecei, eu tive uma síndrome do pânico em 2004, com 4 anos de trabalho no Itaú, onde eu trabalhei como inspetora, auditora, e eu falei isso num programa de TV e eu tive uma moça que falou para mim, é mentira que você nunca teve medo, que você... que nada te causou medo. Eu não lembro. Se eu senti medo ou se eu senti algum tipo de receio ao fazer a transição de carreira, eu de verdade não lembro. Então, aconteceu há 20 anos atrás e que bom que aconteceu. Eu consigo olhar com esse sentimento. Que bom que eu tive a síndrome do pânico. Que bom que o meu corpo mostrou para mim que aquele lugar não era de conforto, que não era ali que estava a minha felicidade, porque eu consegui muito rapidamente fazer a guinada, fazer a mudança, fazer a transição. E hoje completo 20 anos como chefe de cozinha. E outros recomeços existiram também nessa jornada, né, Lilian? Dentro do empreendedorismo do buffet A Chefe em Casa, da minha profissão como chefe, sociedades que eu tive por pequenos períodos, que eu precisei saber dar tchau para as pessoas às quais eu me apeguei por algum tempo, amigas que se transformaram em sócias e que depois voltaram a ser só amigas, mas que fizeram parte da jornada. Então, todas as vezes que eu penso sobre recomeço, sobre pessoas que vêm e que vão, eu tenho essa sensação de que elas fizeram parte da minha vida e que elas me fazem ser quem eu sou hoje. Em algum lugar a Mônica mora aqui, a Ana mora aqui e a Silvia mora aqui, que são as 3 pessoas que foram minhas sócias. Então, eu sou moldada e forjada por essas experiências e por essas mulheres também. Muito bom, muito bom. Além de você ter saído do direito, que era uma outra carreira, você saiu do CLT, Merielle Basílio também tem uma história de recomeço de sair do CLT em mais. Concursada, danada. Concursada pública, assim. Gente, o salário garantido. LR, férias, 13º. Vai sair de férias, minha querida, 30 dias. Todos Sabe o que é legal das férias? No banco, você saía de férias, você podia sair com um salário bruto e bônus. A mais. Bônus, o Ela ganhava um salário a mais. Pra você poder pagar E quando pagava quisesse. quando der. Sem juros. Eu ganhei bônus. Aquele, não sei nem o que é, né? Eu tenho um monte de amiga que trabalha no banco e esse negócio de bônus eu não sabia. Aí ficava assim, eu comprei o meu carro com bônus. Eu falei, gente, mas isso existe? Existe. E Merielle, ó, guardou tudo para empreender. Meu Deus! O que te motivou? Caraca, muito forte. Na verdade, eu acho que foi o que a Bianca falou. Chegou uma hora que eu falei assim,
não é mais isso, não me representa mais. Mas faz sentido. Não fazia sentido, porque assim, meu marido fala que eu sou uma das poucas pessoas que ele conhece que falava que trabalhava em banco e gostava do que fazia. Eu sou economista de formação e eu falo que não sei por que eu sempre quis trabalhar com empresas. Na faculdade eu já escolhi isso. Então eu fui para empresa júnior, eu dava consultoria. O pessoal falou assim, mas você não ganha nada. Eu falei, mas um dia eu vou ganhar. Porque eu saía da aula e ficava a tarde toda na empresa júnior e era voluntariado, era de graça, né? Você fazia um projeto ou outro. E eu fui para o banco, os primeiros 2 anos foram terríveis, que eu fui trabalhar na pessoa física, eu chorava todos os dias, que aquela porcaria era muito ruim atender as pessoas reclamando do CPF, do não sei o quê, do cheque sem fundo. Eu falei, eu não acredito que eu estudei pra caramba para fazer isso. Aí até que eu fui convidada para trabalhar com empresas. Eu falei, não, agora está no meu lugar. Sim. E aí eu falei, pô, eu gosto disso. E aí a primeira transição que eu fiz, na verdade, foi sair da rede do operacional, que era da rede de agências, e em 2008 me mudar para Brasília para trabalhar no estratégico, na diretoria do banco. Então, foi a primeira que. Mas eu já vim para PJ, que era um lugar que me deixava confortável, que eu gostava. Até que eu comecei a conhecer o digital, a ver. Eu descobri que existia um mundo fora daquilo que eu conhecia no banco, da carreira corporativa, que eu falei assim, gente, tem tudo isso lá fora que eu não vi. E o banco era assim. Era um lugar, eu não tinha o que reclamar, que você falou, ganhava bem, eu brincava com as pessoas que trabalhavam comigo, você não gosta do banco? Pede pra sair, filho, porque tu é um concursado de ensino médio, tu ganha mais de 15 mil reais por mês, férias, 13º, PLR, FGTS, você não tá satisfeito? Vai ver se você acha algum emprego que vai te pagar bem com o ensino médio. Tudo bem que todo mundo lá tinha graduação, pós-graduação, mas a exigência mínima era o ensino médio. Aí eu comecei a namorar o digital, a fazer algumas coisas, eu falei, começou a me dar um comichão. Eu falei, cara, não tô cabendo. Eu não consigo fazer o que eu quero. Não é. E aí eu já tava com mais de 40, com os filhos. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu posso mais. Eu ouvi uma frase, que é meio de louca. A pessoa falou bem assim, se alguém te paga 10 mil reais pra você trabalhar pra ele, é porque você tem competência de fazer muito mais que isso. Eu falei, posso. Sabe por quê? Aí, por que fez sentido pra mim? Eu trabalhava, eu era funcionária, mas o volume de dinheiro que eu movimentava com o meu trabalho era estratosféricos. Eu fazia gestão de um produto que, quando eu comecei a trabalhar com ele em 2008, era 750 mil faturamento anual. Quando eu transitei para outro produto, a gente fazia 1 milhão por mês. Eu tinha uma carteira de 13 bilhões. Eu falei, caraca, só que no banco 13 é número, não é dinheiro, né? Os números ficam tão grandes que você despreza. E eu falei, cara, eu posso fazer mais pelas pessoas. Eu atendi os empresários e eu comecei a ver assim, poxa, quando eu falo com ele, ela fala que tem uma dor, uma dificuldade, eu consigo associar, mas eu tenho essa solução. Eu tenho essa solução. Eu consigo trazer solução. Aí eu falei, cara, não me cabe, eu vou sair. E eu lembro que na minha despedida me perguntaram assim, mas por que você está fazendo isso? Eu falei assim, é porque eu sei que eu posso fazer mais pelas pessoas que estão lá fora do que pelo CNPJ que está aqui. Por isso que chama 4 mulheres e um propósito? Sim. Eu acho que nós temos isso. Aí eu fui nesse lugar, falei, tudo bem, né? Que depois que você faz, você fala assim, caraca! Na parte do empreendedorismo, quando vem as férias, o tal do bônus não vem hoje? Não tem? Cadê meu Não, não tem. terceiro? É isso, você fica nesse lugar. E eu falo, ó, a gente fala sempre, a Lília reforça a mentalidade. A maior dificuldade no meu empreender, no meu caso, foi deixar de ter a mentalidade de CLT. Porque no início, quando eu montei a empresa, quando eu comecei a trabalhar, como eu fui treinada para servir, para ser funcionária, foram 22 anos numa carreira, eu comecei a colocar os meus clientes como os meus patrões. Eu não era aquela pessoa. Acontece muito. Você entendeu? Eu não era uma empresa que prestava serviço para outra empresa. Isso é bom, hein? Eu sentava, às vezes, no lugar seguinte, você me contratou, eu tinha que entregar, mas eu era sua funcionária, eu ficava preocupado com o horário, se você ia me ligar. Então, toda aquela coisa que eu tinha do trabalho, de ponto, de horário, eu me coloquei nesse lugar. E esse foi um outro lugar que começou a me gerar conforto. Eu falei, cara, eu não saí para ter essa vida de escrava de novo. Porque eu sempre falo para as pessoas, tá? Eu falo do banco porque foi de onde eu vim. O banco é uma cadeia de portas abertas. A CLT ou qualquer outra coisa que a gente tem com resultado, você ganha bem, você tem benefícios, é uma cadeia de portas abertas. Por quê? Você pode sair a hora que você quiser, mas os benefícios te prendem. Porque quando eu saí, eu ouvi o título, não, você é muito corajosa, mas eu não posso sair porque tem CACI, tem plano de saúde. Eu não posso sair porque eu tenho previdência. Eu não posso sair. Não, eu não posso sair. E o meu ticket? Minha PLR. Então as pessoas são livres, mas não são. E são infelizes naquele lugar. Então muitas vezes a gente está infeliz num lugar, mas os bicos
né, esses indiretos te prendem lá. Aí eu falei, cara, é isso. Então tem todo o perrengue do empreendedorismo, uma hora você vai, uma hora eu volto, uma hora eu não tô bonita o suficiente, outra hora eu não sou competente o Mas você suficiente. tá feliz? Muito feliz. Muito bom. E todas as vezes que alguém me encontra, fala, você quer voltar pro banco? Eu não quero. Eu falei, não quero. Aí meu marido falou assim, ela pode até sentir falta do dinheiro que tava lá, mas da vida não. Entendeu? Muito bem. E você, qual foi a sua reviravolta, assim, uau, dentro do Eu tive empreendedorismo? duas reviravoltas, né? Vim do CLT também, então eu fiquei 7 anos em RH, trabalhando em treinamento e desenvolvimento, e tive um burnout, né? Eu tive um burnout e na época eu tinha muito essa questão de benefícios, né? Tudo que eu vou perder, como que vai ser. E é louco, porque na época eu não pensava assim, nossa, vou ser empreendedora. Para mim, empreender era algo distante. Porque na minha família todo mundo é concursado. Então era muito assim, nossa, cara, nem é possível, muito difícil, muita burocracia, muitas coisas. Só que quando eu me vi condicionada nesse lugar doente mentalmente, eu falei, cara, não tem o que fazer. E eu tive uma crise imensa. Meu marido falou, não, você não vai mais, não tem como, acabou, você não consegue nem chegar lá. Você já tá tendo crise, como que você vai continuar, né? E um segundo ponto foi a minha filha. Eu tive que deixar ela muito cedo para ir trabalhar. E isso era uma dor muito grande que eu tinha já desde o começo. Então, quando eu vi ela crescendo e eu perdendo algumas coisas, eu falei, cara, já não faz sentido para mim passar minha vida crescendo o negócio de alguém, longe de quem eu amo e terceirizando, né, a criação de quem eu amo. Porque, querendo ou não, ela tinha que ficar em período integral. Lógico. Então, não tinha como fazer. Então, saí da empresa, comecei o Donas. E em meio a esse processo eu tive outra reviravolta, porque o negócio, quando vai começando, não é como a gente pensa as mil maravilhas. E eu me identifico muito com o que a Mary falou, que a gente acaba virando escravo do nosso próprio negócio e a gente não sabe muito como fazer. Então, no meio desse processo, ali no primeiro ano já do Donas, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa, que foi onde a gente nos conheceu lá. E daí eu comecei a ver que, cara, tem uma certa segurança. E no começo do negócio não tem segurança. Então eu fui para essa empresa e comecei a fazer esse jogo novamente, né, de empreender e de Mas estar uma numa empresa que te dava mais que liberdade. me dava mais liberdade. Só que aí a empresa começou a me prender, começou a me tirar totalmente do meu Isso. propósito de novo. E aí eu comecei a entender que realmente, por mais que todos os desafios, o empreendedorismo é o que linkava o que eu queria, o que fazia sentido com a vida que eu queria ter. Aí eu tive outra reviravolta. Beijo, tchau. E a gente segue. Muito bom, muito bom, Vida. muito bom. E você? Eu nunca fui CLT. Nunca tive esses benefícios, essas coisas lindas que elas falam, bônus, convênio médico pago, férias. Nunca tive isso. Nunca, nunca, nunca. Para falar que nunca, o meu primeiro emprego foi de CLT horista, como professora de espanhol, né? Mas nunca tive essa jornada. Então, eu sempre fui autônoma. Eu vim de um empreendedor, meu pai é chileno, e veio para o Brasil sem estrutura e montou a sua própria empresa. Então, esse é o meu modelo de como viver na vida, né? Como crescer. Então, meu pai cresceu e tem hoje seus bens fruto do trabalho dele. Então, eu aprendi esse modelo, né? E eu sempre fui de projeto. Talvez por ter estudado desenvolvimento infantil, para mim a vida é ciclos. Tudo começa e fecha. O que é bom e ruim. Muito bom, só que é muito ruim. Então eu vejo isso muito claramente, né? Então eu sempre comecei coisas E e finalizei. Certo. Coisas levam mais tempo, outras menos tempo. Então, para mim, reviravoltas e recomeços aconteceram muito de forma natural. A minha vida sempre funcionou assim, né? Ciclos demoram mais, outros menos, mas a minha profissão sempre foi assim, né? Então, eu nunca tive muito problema com recomeços, né? Quebrei, fiz parceria, tenho empresa, tenho sócios há muito tempo, tenho sócios que duraram menos tempo, mas nunca fui essa pessoa que teve problema com
com recomeço, Mas sabe? eu acho Pra isso mim é muito incrível, natural. sabia? Porque a gente agora, né, empreendendo, a gente começa a identificar o quanto isso é natural até no empreendedorismo. Existem produtos ou serviços que você vai começar a vender em um tempo, depois não vai fazer mais parte, uma sociedade que você começa depois não vai fazer mais parte. A vida é E assim. você ressignifica e retransforma. A criança, eu lembro muito disso, sabe? Quando eu sempre falei desenvolvimento infantil, é o mesmo indivíduo, mas ele tem um começo do 0 a 2 anos, Fase. depois dos 2 aos 7, e ele vai, por mais que seja o mesmo indivíduo, ele se ressignifica e recomeça. E recomeçar, eu falo que um pensamento que eu tive, porque é o seguinte, eu nunca saí da casa dos meus pais até eu casar. Então eu saí da casa dos meus pais, casei, fui ter a minha família. Em 2008, quando eu vim embora, eu deixei meu marido com o filho para trás e me mudei sozinha. Eu falei, aos 29 anos, eu fui viver a minha experiência de morar só. Mesmo casada. Então, assim, foi um recomeço, porque, tipo assim, tudo aquilo que estava organizado, casa, família, não sei o quê, eu larguei para trás e falei, peraí, eu vou começar de novo, num lugar onde eu não conheço ninguém, eu não tenho referência nenhuma, é tudo muito novo. E eu falo que eu imagino que eu chorei como uma adolescente que sai do país e fala assim, agora não falo meu idioma, porque eu estava no Brasil, mas eu não conhecia ninguém, eu não podia assim, essa rua é boa para morar? Esse bairro serve? Para que eu vou perguntar? Eu lembro que a minha conta de telefone naquela época veio R$ 800, porque era interurbano, né, Brasília, Vitória, porque assim, eu ligava pro meu marido, chorava assim, eu tô aqui agora. O que eu faço, né? Eu lembro no dia que eu andei procurando um lugar um apartamento para alugar, e eu já tinha andado o dia inteiro, cansada, aí eu virei pro porteiro do prédio, não tem nenhum apartamento alugando aqui. Ele falou assim, moça, tem um aqui no prédio, só que ele não tem janela. Ele é no meio do prédio. Aí eu falei, moça, mas como eu vou morar sozinha num apartamento que nem janela tem? Eu vou me matar. Não, porque não dá, você não... Não tem como. Você entendeu? Não tem risco, querida, não tem como nem pular. Aí eu fiquei assim, mas aí se começa a ver, não, peraí, eu preciso construir novos laços, eu preciso construir novas amizades, eu preciso conhecer novos lugares, e foi excelente. Tanto que hoje eu tô há 17 anos, já tá na hora de mudar de novo, né? Eu Começa a hora de recomeçar. Para São Paulo, talvez. quem sabe. Eu acho. A Bi também, né? Bi, com a separação também é um mega recomeço, né? Sim, Você se vê com vários desafios, né? Em todas as separações, né? Esse é um outro capítulozinho, episódio. gente. É verdade. Recomeço de casamentos, a gente tem Mas, expert aqui. mas eu acho que a gente sempre, quando a gente fala de recomeço, de novas trajetórias, de mudanças, quando a gente fala, você viu como faz parte da nossa história? Tudo que você está vivendo hoje, pode parecer que aí está muito difícil, pode parecer que não tem saída. Daqui a algum tempo você vai olhar para esse passo que você deu e esse passo vai ter te levado para um lugar ou vai ter te transformado em outra pessoa. Eu acho que é uma serenidade também de viver a vida. Óbvio que não é para a gente ser poliana, ai, como as dificuldades são. Não, mas depois de um tempo as coisas fazem sentido, a gente entende o porquê. No pessoal isso é fato e no profissional também. Então a gente precisa, acho que é um resumo, né, do que a gente falou aqui, olhar com resiliência, saber que a jornada existe, que a gente tem que viver, não tem como falar, opa, vou parar, né? No direito a gente fala que a gente suspende o prazo, né? Quando tem férias forenses, suspendem-se os prazos. Não dá para suspender a vida da gente, não dá para suspender as decisões de uma empresa, né? E vocês querem falar mais alguma coisa sobre um pensamento final? Esse de suspender, e você falou sobre a gente olhar, né, sobre o tango. Hoje eu estava ouvindo uma matéria de uma neurocientista, ela fala que ressignificar é você olhar aquela situação sobre outra ótica. Então eu falo que quando eu estava lá naquele dia chorando, para mim era assim, que merda que eu fiz? Eu larguei a minha família, a minha casa. Eu não tinha problema nenhum para vir enfrentar um lugar novo. E quando eu olho hoje, eu falo, nossa, como aquilo me tornou uma outra pessoa? Né, como eu me amadureci, como eu valorizei algumas coisas que eu tinha. Então, a gente ressignifica. E é isso, recomeçar. Ah, eu quebrei, tá, mas o que me fez? Quem eu me tornei? Né? E tudo tem uma fala que é assim, tudo que nós aprendemos e vivemos nos trouxe até aqui. Mas não são as mesmas coisas que vão nos levar para o próximo nível, né? Perfeito. Tem uma teoria que eu acho bem bonitinha, né? O teórico que não vai gostar. Falando isso. Mas à medida que você vai desenvolvendo e que você vai crescendo, que você é um indivíduo, você chega com uma cesta vazia.
E à medida que você tem as suas experiências e que você vai aprendendo a caminhar, engatinhar, a correr, a pular, eu gosto muito do desenvolvimento infantil, porque a gente esquece isso. E, na verdade, quando adulta, a gente acha que não continua se desenvolvendo. E a gente está se desenvolvendo assim como os bebês se desenvolviam, né? A gente continua até o envelhecimento. E até dentro do envelhecimento, a gente continua se desenvolvendo. Só que a queda, ela é maior do que o crescimento. Então, a gente nunca para. O ciclo da vida é esse, né? E a gente carrega uma cesta, que a gente vai acumulando as nossas experiências. E à medida, existe dentro dessa teoria, que quando você chega na adolescência, você começa a tirar coisas que não servem mais, porque antes eram só introjetadas, né? Porque quando você é criança, você só recebe. Tudo soma. E você começa a tirar e fazer as suas escolhas. E aí o adolescente faz as escolhas dele. Aí o pai já não tem tanta influência, né? Sim. Porque antes é só o pai que coloca. E depois na adolescência, você já começa a ter autonomia. Ah, eu vou tirar isso, né? E aí, dentro da adolescência para o adulto, você tem as suas escolhas, já não é só as dos seus pais, né? Só que dentro do adulto, você começa a ganhar outras experiências. E aí começam os ciclos, o recomeçar. E aí tirar isso é mais pesado. No adolescente você, eu vou, eu faço, eu tiro mesmo, eu deixo minha mãe pra lá, eu vou... É mais rebelde. No adulto maduro já não é tanta rebeldia, é do tipo, se eu for rebelde, agora? Eu tenho 30 anos, eu tenho 35, não tá na hora de eu ser rebelde, porque o rebelde se justifica na adolescência, na vida madura não. Mas às vezes a gente tem que ser rebelde. E a gente vai continuar tirando coisas da nossa cesta e colocando outras, só que aí vem o tal do ressignificar o que estava lá, porque a gente tem mais maturidade, mais experiências. Mas a vida é eternos ciclos. E quando você encara dessa forma, eu acho que fica mais leve. Eu sempre gosto dessa analogia da cesta. O que eu tô tirando da cesta, o que eu tô colocando, e na verdade qual é a cesta final que eu quero ter. Muito bom. Muito bem, né? Eu gosto muito disso. E é hora Você de... joga vôlei? Jogo, tirei isso da minha cesta. Eu queria a bola, mas não consegui. Uma bola pra mim, amiga, que você não tem ideia. Nada. Não tô preparada, eu quero ver a sua cesta. Vou cortar. Eu escrevi um capítulo de um livro, junto com você, há um tempo atrás, alguns meses atrás, que eu falava do meu balaio de sabores. O meu pai, quando eu me tornei chefe de cozinha, escreveu um texto para mim, falando do balaio de sabores, que ele falava que eu era um pouco ácida, um pouco doce, um pouco amarga. E eu, nas dedicatórias, eu falava que era um prazer ter aquelas pessoas no meu balaio de sabores. E eu queria te dizer que foi e é um prazer ter você e as meninas também no meu balaio de sabores, e você trouxe essa coisa da cesta, né? Então eu tô remetendo ao balaio. E dizer para você que isso aqui foi um episódio armado para nós comunicarmos para nossa audiência que você não tá na próxima temporada do episódio do 4x1. Então, esse é o último episódio da temporada 3, é o último episódio em que você está conosco. Você estará em outros lugares, em outros momentos, mas eu vou pegar um presente para você. É mais um ciclo que se... E é muito legal que a Bianca falou, né? Como ela trouxe a bola e é isso, ciclos. Gente, obrigada. Eu queria agradecer você pela confiança, Obrigada, pela amizade. Eu falo em meu nome, você está dentro da minha família, dentro do meu hall de amigos. Dizer que foi um prazer dividir com você esse lugar aqui nos últimos 2 anos, nos últimos 3 temporadas. E seja sempre bem-vinda. Obrigada, vocês vão me entrevistar. Maravilhosa, tem que voltar. Eu acho que eu não sabia que vocês estavam tramando esse episódio dessa forma, mas eu vou trazer aqui 2 pontos importantes que a gente discutiu ontem e hoje, sobre sociedade, projetos e parcerias, e eu acho que a gente consegue fechar de uma forma tão natural, porque foi tudo combinado, foi tudo falado, as expectativas foram alinhadas. Não teve briga. Não teve. Não. Ou será que teve? Eu gosto muito de encarar a vida assim, dessa forma. Então, é muito legal esse processo que a gente viveu, a gente construiu algo junto. Hoje, a minha vida e os meus negócios e a minha demanda
ela é tamanha e tá indo muito bem, que hoje este projeto, para mim, precisa ser encerrado porque eu preciso me dedicar a algo que vem aí e que vai precisar do meu tempo. Mas é tudo feito tão de forma natural. Então é uma parceria que começou, uma sociedade que começou, um projeto com um propósito, 4.1. Hoje o meu propósito, ele vai para um outro caminho, não significa que ele deixe de existir aqui, mas eu não consigo estar presencialmente aqui, porque a vida é feita de ciclos. A vida é feita de recomeços e etapas, e eu aprendi muito com vocês aqui, com todas as mulheres que estiveram aqui, né? Fiz amizades, parcerias, e estar neste lugar foi um desafio, né? Como é ser entrevistadora, como é criar uma pauta, como é olhar para uma câmera e conversar com a audiência, ou se inscreve no canal, não é natural para mim, qual é o arroba, não tem nada natural. Então, este ciclo, e lembrem-se sempre disso, o ciclo precisa ter significado para que você aprenda algo. Então, eu aprendi muito sendo como que chama? Quem é podcast? Hoster. Hoster, eu nunca usei isso, eu deveria ter usado. Uma Bonito, hoster. né? Então, obrigada, meninas. Imagina, a gente que O agradece. 4.1 segue. E vamos ver quem será. Vai ter um 3? Ou vai, Não ou vai ter sei, uma nova vamos pessoa aqui ver. nessa cadeira, hein? Novidades, Então, obrigada. Posso fechar esse episódio? Pode. Último episódio. Então, se você gostou, se você tá recomeçando, se você precisa encerrar algum ciclo, difícil, não foi fácil chegar para as meninas e falar que eu não estaria mais aqui. A conversa não é fácil, mas a gente teve muita maturidade, então tenha coragem, tome decisões, por mais difícil que elas sejam, por mais que você tenha que chorar no banheiro, por mais que você tenha que se descabelar, mas não fuja do seu propósito, não adie decisões, e a vida é um eterno aprendizado. Então, pense que você sempre vai aprender, começando ciclos e encerrando ciclos. Então, se você gostou desse episódio, se você está enfrentando algum desafio, comenta aqui, porque eu venho aqui escrever. Maravilhosa! Em algum momento eu venho. Obrigada, meninas, mesmo, e até a próxima. Até a temporada com elas. 4. Muito bom, meninas.